A gente vai seguir então aqui com as nossas informações, daqui a pouquinho tem artesanato para trazer um pouquinho de leveza, né, para essa sexta-feira agitada. Larissa, que bom que você está conosco, que bom que você chegou. Obrigada pela presença, viu? Tati, é um prazer. Para mim é fácil, moro pertinho, né? Tô aqui do lado da emissora. E a situação é essa, né? Eu acho que os caminhoneiros precisam se posicionar também, porque é uma classe muito importante. Eu acho que a greve também é uma maneira de mostrar para o Brasil que é uma classe que precisa ser valorizada, o quão importante eles são, né? Para que o Brasil gire. Então, eu também estou junto com os caminhoneiros nessa. E o quão importante é valorizar essa classe que, de fato, diante de uma greve, é uma classe, e acho que, se não for a única, uma das únicas, que consegue, de fato, parar o país. Sim, sim. E realmente, se a gente levar em consideração esses números, né, e o valor que eles pagam pelo diesel para transportar o nosso alimento, o nosso medicamento e tantas outras coisas, né, necessárias, o básico para que a população possa sobreviver, é uma situação absurda, né, mas que tudo consiga ser resolvido quanto antes, porque afeta todo o Brasil e a gente tem, infelizmente, casos dos alimentos sendo descartados, a falta de alimentos em algumas cidades, supermercados, a questão da saúde é muito delicada também. As situações no hospital, né, nos hospitais está muito delicada, né, em relação ao transporte de oxigênio, sangue. Tati, é um movimento, e eu acredito que é um movimento que o Brasil precisa abraçar, mas que, é claro, em alguns pontos precisa ser ponderado. Essa situação da saúde, com certeza, é crítica. E a gente aproveita também esse momento, né, para falar um pouquinho sobre essa questão da saúde física dos nossos telespectadores. A gente tem essa preocupação de cuidar do telespectador através da programação da Rede Século XXI como um todo, pensando nessa saúde espiritual, emocional, mas também pensando na saúde física. Hoje o tema da nossa entrevista com a Larissa é o comer intuitivo. O que significa isso, Lari? Comer intuitivo é a busca de que nós possamos integrar os nossos conhecimentos em nutrição, então o que a gente sabe que faz bem para a nossa saúde, com a percepção que a gente tem do nosso próprio organismo, de uma forma muito gentil, humana e integrada. O comer intuitivo, ele considera, sobretudo, a nossa necessidade fisiológica, mas também o nosso comer por vontade, né? O nosso prazer em comer determinados alimentos e busca também, Tati, nesse momento onde a gente tem redes sociais falando sobre alimentação e dieta e onde a gente percebe que a busca pelo corpo perfeito, pelo físico ideal, tem de fato interferido cada vez mais na saúde mental das pessoas, então o comer intuitivo vem justamente para trazer uma bandeira de paz, né? E colocar para as pessoas que nós somos especialistas em nós mesmos. Nós, à medida que a gente consegue se conectar com o nosso organismo, melhorar a nossa percepção do que o nosso organismo precisa e considerar, claro, a nossa vontade de comer, o nosso prazer em comer e tudo que a gente conhece sobre alimentação saudável, a gente consegue gerar uma dinâmica que é muito mais suave e ela é muito mais individualizada, não só do ponto da nossa necessidade física, da nossa necessidade orgânica, bioquímica, mas também em relação à nossa necessidade de se sentir bem comendo. A gente fala do terrorismo nutricional, né? O que é o terrorismo nutricional? Se você entrar hoje na rede social, nas mídias, a gente começa a entender que tudo é um problema, né? Então, comer leite virou um problema, o pãozinho francês não pode, glúten é um problema, crime, lactose, glúten. E aí você fala, tá, e eu vou viver do quê? E o meu prazer em comer? E as pessoas começam a se sentir, digamos assim, criminosas no momento que elas têm prazer. Então, hoje, se eu quero ir numa doceria e pegar uma fatia de bolo e sentar com uma amiga minha para tomar um café e curtir aquele momento, eu vou me sentir criminosa, eu estou fazendo um crime contra a minha saúde, eu estou agindo errado. E não é assim, né? Não é assim porque tudo é comida, né? Tudo é comida. A gente fala hoje mais de nutriente do que de comida. Eu não vou comer um carboidrato, ao invés de falar, não vou comer um arroz, um macarrão, um pão. Então, a gente está indo por um caminho, Tati, onde as pessoas estão cada vez mais, pelo excesso de informação, perdidas. Por que a gente está vivendo um momento onde todo mundo sabe muito sobre nutrição, tem acesso a essa informação, e mesmo assim as pessoas não conseguem se cuidar, não conseguem emagrecer, controlar seus índices e viver com saúde? Muitas pessoas com anemia, muitas pessoas com sobrepeso, muitos brasileiros com pressão alta, com a questão, né, de colesterol alto, triglicérides.
E é interessante isso, você trouxe um ponto muito importante, que a gente aborda com frequência no programa, mas que infelizmente é cada vez mais assustador, e por isso que a gente vai continuar abordando, essa questão mesmo da moda, né? Sim. A dieta da moda, né? Gente, dieta, rejeite dieta, é reeducação alimentar, é se permitir comer com prazer quando você tiver vontade, é saber equilibrar, colocar mesmo na balança e equilibrar isso na sua vida, né? Hoje a gente tem a questão, por exemplo, dos celíacos. Não pode o glúten, mas é em função de uma doença, de uma restrição. Mas não dá para a gente falar, então, ninguém... Né? Algumas pessoas optam por escolhas, mas é complicado quando você tenta, né, induzir todo um grupo a ter aquela mesma escolha com você. Sim. Até porque a maioria das pessoas não conseguem ter um acompanhamento, né, com um profissional capacitado, e aí a gente só vai replicando e copiando os cardápios do vizinho ou das redes sociais, achando que está fazendo algo super, né? Não, estou cuidando da minha saúde. Quando come um doce, fica com aquela frustração e aquela, ai meu Deus, aquela culpa. Não é bem assim, né? Não pode se radicalizar. Esse é um caminho que, à medida que a gente for percorrendo, Tati, a gente vai ter cada vez mais pessoas com corpos bonitos, mas com uma saúde mental complicada. E a gente não precisa disso no mundo. A gente tem que fazer as pazes com a comida, né? E respeitar esse alimento e respeitar o nosso corpo e encontrar um equilíbrio. Fazer as pazes com a comida é o que o comer intuitivo traz, é dar a mão mesmo para o comer. E, Tati, considerando que nós somos especialistas em nós mesmos, a nutrição trouxe regras que foram valiosas, mas que, de uma certa forma, elas nos desconectaram. Então, quando a gente pega lá alguns pilares do comer intuitivo que a gente trouxe, né, um deles é honrar a fome. O que a gente tinha antes no consultório médico, no consultório do nutricionista? O paciente chegava e falava, você precisa controlar a minha fome, eu sinto muita fome. Como se sentir fome fosse errado. E sentir fome é um sinal que nós estamos vivos e que nosso organismo precisa de nutrientes. O que é errado? O errado é comer sem ter fome. Então, nesse mundo maluco, onde a gente tem que fazer um monte de coisa, a gente acaba chegando ali para comer sem perceber o quanto de fome que a gente está. E aí a gente não consegue parar de comer porque a gente não consegue também ter uma percepção da nossa saciedade. E, na verdade, a gente nem presta atenção no que está comendo, né? Exatamente. É tudo tão automático. Tão rápido. E aí você tem duas frentes aí. Você tem essa situação de você não prestar atenção no que você está comendo porque você está cheio de coisa para fazer por conta de uma rotina tripulada. Mas a gente tem também a situação das regras da nutrição, né? Que falam lá, você tem que comer a cada 3 horas. O prato ideal do almoço é esse, o prato ideal do jantar é esse. E aí tá, se eu chego na hora do almoço, Tati, e eu não tô com fome para comer, por exemplo, um prato com arroz, feijão, carne, legume, salada. Por mais que esse prato seja saudável, a minha fome, não tá para isso. É errado eu, de repente, comer só uma salada? É errado eu querer comer uma maçã no almoço, se eu não estou com fome para fazer um prato desse tamanho? Então, a ideia é criar essa conexão. A gente tem que desafiar aquele policial interno que a gente tem, né? Que está ditando todas as regras da nutrição que a gente aprendeu e começar a se conectar. O comer intuitivo, ele propõe um exercício que é muito importante e que faz o sentido de toda a ideia do que é a gente ter essa coisa de honrar a fome e se conectar. Que é você, antes de cada refeição, antes do momento de comer, você sentar, respira fundo, fecha seu olho e tenta perceber a sua fome. Você pode até, Tati, dar uma nota para sua fome de 0 a 10. Então, se você está com uma fome lá de 0 a 10, você está com uma fome 9, 10, então você está convidado a fazer um belo prato, bem completo. Agora, se você de repente tomou o café da manhã mais tarde, ou por alguma razão, naquele momento você falou, não, eu estou com uma fome pequenininha, estou com uma fominha, minha fome é 1. Você não precisa comer um prato repleto de alimento, porque você não está com fome para isso. Ah, mas mais tarde eu vou ficar com fome. Sim, e aí quando você ficar com uma fome 8, 7, 6, você vai comer uma quantidade maior. É se conhecer, né? É se perceber. E a mesma coisa da saciedade, né? Então você senta às vezes ali para comer e aí faz ali o primeiro prato, vamos dizer assim, né? Se serve numa primeira vez, comeu.
E aí você está com vontade de comer um pouco mais, você não sabe se aquilo te saciou. Para, respira, volta a essa posição. Põe a mão assim, ó. E percebe. Talvez você demore 30 segundos, talvez você precise de 1 minuto para perceber, mas esse é um exercício que, à medida que você vai fazendo a cada refeição, a cada momento que você quer comer, você vai filtrando. Você filtra, por exemplo, o comer emocional, que foi uma pauta que você trouxe há 2 semanas. E eu quero também falar um pouquinho com você no próximo bloco, porque, infelizmente, né, Lari, muitas pessoas, Sim. eu já fiz isso no passado, né? Então eu falo com propriedade, eu antes, né, eu acabava aí descontando tudo na alimentação. Muito ansiedade, alimentação. Estava estressada, alimentação. TPM, alimentação. Alegre demais, entusiasmada demais, alimentação. Então, assim, tudo era descontado na alimentação. Abria armário, abria geladeira, toda hora precisava abrir alguma coisa, mastigar alguma coisa, e era fome emocional. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Você se identificou? Primeiro passo, reconhecer, admitir. Sim. Lá atrás eu reconheci e admiti. Busquei de uma maneira segura e sem riscos e mudando, né? E também sem muito sofrimento, sem culpa. Hoje me sinto bem melhor, mas que a gente possa ajudar também os nossos telespectadores, porque é um processo. Tem que ter paciência. E, acima de tudo, admitir e se propor, né, a respeitar, né, as suas individualidades, as suas características e a sua fome, a sua vontade. Intervalo, a gente volta já.